Ok, agora está tudo certinho. Então, estamos agora no módulo 13, Fundamentos da Técnica Psicanalítica 2. Este módulo tem por objetivo mostrar que a prática da psicanálise se desenvolve formando para entender que, mesmo não entendendo nada na sessão de análise, ouvir, ouvir, ouvir e ouvir promove uma descarga emocional que produz redução na neurose, alívio para o seu cliente. O psicanalista não deve, não tem obrigação em fazer uma devolutiva e nem buscar gratificação na sua sessão de análise. O psicanalista precisa, sim, desenvolver uma característica principal: paciência. Paciência, paciência e paciência. Praticar a paciência e neutralizar seus próprios sentimentos, entendendo que o que é do outro não lhe pertence, a observação constante dos sinais semiológicos e a prática do rapport é que permitirá o desenrolar de uma sessão bem-sucedida. E aí Freud nos ensinou que a função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento, e não a partir da puberdade. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo, até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção de prazer podem estar associadas tanto no homem como na mulher. Entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo, Freud deu uma descrição cronológica do desenvolvimento afetivo. O encadeamento das fases é progressivo e cada uma das sucessivas etapas, oral, anal e fálica, deixa para trás de si traços que se organizam em estratos suscetíveis de acordo com o caso. Traços capazes de cristalizar pontos de fixação, em direção dos quais convergem as eventuais regressões ulteriores. Então, eu contei para vocês de uma paciente que veio me falar para um filho de 25 anos de idade, que ele é muito questionador. Então, como ele questiona as coisas, ele não consegue dar continuidade em alguma coisa na vida dele. Ele já passou por 2 faculdades e não conseguiu concluir nenhuma. Ele questiona e aí muda de faculdade. Então, eu perguntei a ela, mas desde quando que ele é questionador? Ah, isso começou quando ele tinha 4 anos de idade. Para 4 anos de idade, é a idade dos porquês, né? A criança está começando a descobrir o mundo. Tudo que a gente fala com ela, ela fala assim, por quê? Por quê? É possível que ele tenha, portanto, uma fixação aos 4 anos de idade, na fase dos porquês. Portanto, eventual regressão ulterior. Todos nós herdamos um temperamento dos nossos pais e cristalizamos pontos de fixação que podem afetar a vida adulta. É a combinação de características congênitas, que consciente e inconsciente, induz o nosso procedimento, de acordo com Freud. Então, nós temos aquele que é racional, tem o extrovertido, o emocional e o introvertido. O racional, ele é o fleumático. O extrovertido, ele é o colérico. O sanguíneo também está entre racional, está entre fleumático, e ele está entre o colérico. O emocional e o introvertido, que nós vamos lá então na melancólica. Então, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. São as 4 bases dos temperamentos.
Isto surgiu na Grécia Antiga, o estudo e observação dos temperamentos, e ao longo do tempo, muitos filósofos estudiosos, incluindo Rudolf Steiner, vêm complementando essa imagem. Os temperamentos são algumas características comuns a certos grupos de pessoas, relacionando-os aos 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Características do temperamento podem e devem ser controladas, mas também podem durar algum tempo, ou até uma vida inteira, se a pessoa não se desenvolve intelectualmente. Tudo depende da intensidade de como lidamos com o nosso temperamento. Nós podemos fazer um controle sobre o nosso temperamento. Tanto que eu enviei para vocês um teste de temperamento, vocês já tinham feito anteriormente, poderão fazer novamente. Uma vez que você tem o seu resultado final, você vai fazer uma classificação e vai ver o que é que você quer mudar na sua vida, em você mesmo. O homem é um ser infinitamente complexo. O temperamento é uma faceta. A atitude da alma expressa no corpo é ligada ao lado dela que se relaciona com o mundo, que vai em direção ao outro. O eu, o self, que é a nossa verdadeira essência, utiliza o temperamento como meio de expressão de si mesmo. O temperamento é uma forma de compreensão entre as pessoas e é nesse espaço que ele se dá. Ou seja, no espaço essencialmente humano. Portanto, temperamento essencialmente humano. Todos têm. Já a personalidade é a parte interior da alma humana. A parte que se volta ao eu e a parte exterior é unida ao temperamento. A personalidade se mostra, se revela através dos temperamentos. E a personalidade se forma no desenrolar das fases de desenvolvimento psicossexual e social. Como a vida da psique progride em níveis, de um estado inicialmente egoísta para o altruísta, segundo a fase evolutiva do ser humano, os temperamentos dependem do estágio de desenvolvimento da personalidade. Eles podem estar mais voltados para o ego ou mais a serviço do mundo. E sua manifestação é diferente segundo essa relação de si para si ou de si para o outro. Então, a personalidade que também carrega todo o temperamento, que estão trabalhando juntos, de acordo com os valores que vão sendo colocados na vida da pessoa, é que ela vai formando a personalidade dela. De acordo com os acontecimentos da vida, é que ela vai adquirindo a sua própria personalidade. O temperamento, ele já vem no nascimento, ele é inato. E a personalidade vai se formando. Compreende assim essa diferença? Assim, pouco ou nada tendo a ver com caráter, com moral. O temperamento é como o manto da individualidade. A finalidade de estudar o temperamento não deveria ser para encaixar as pessoas em um tipo definido. Não é nós criamos um padrão. Mas antes, a de compreender e saber discernir o que predomina na alma de uma pessoa para fins educacionais e terapêuticos. A atitude do psicanalista é aquela que reproduz sua própria essência, a essência do outro, fazendo reviver a sua imagem neste lugar interno, onde sabemos existir uma ligação com forças originárias do id. Esse bichinho representa bem a força do id, a fixação que tem num alimento. Naquela noz, naquela castanha, que ele é aficionado por ela.
Para se fazer psicanálise, minha gente, é indispensável se observar o ego. Chegou no consultório, é ego. Nós não somos caçadores de coisas do inconsciente. Nós sabemos que coisas vêm do inconsciente, mas não vamos fazer caça a bruxas. Então, observar o ego. Como é que esse ego está se manifestando? Quantas expressões tem nessa imagem que está passando para vocês aí agora? Então, quando nós estamos na clínica tratando com alguém, nós visamos o ego. E nele todas as suas variadas formas de expressão. Mantendo permanentemente ligada, a atenção uniformemente flutuante, com 3 objetivos que serão processados na mente do analista, que nós vamos ver aqui agora, nesse instante. O primeiro é estabelecer as relações existentes entre o material produzido nas sessões e antecedentes inconscientes. Sintetizar os elementos inconscientes, cuidando também para que os fragmentos da história passada e presente, conscientes e inconscientes, sejam relacionados entre si, de maneira a dar uma ideia de continuidade e de coerência à vida do paciente. Então, quando nós vamos cuidar disso, sintetizar elementos inconscientes, e a pessoa está falando, e em determinado momento, podemos dizer assim, como que era para você isso na sua infância e não da idade? Ele regride e busca fragmentos da história passada. E à medida que ele mesmo viaja disso dentro dele, ele pode provocar um insight para entender que ele está repetindo coisas que ele recebeu quando criança. Levantar o material a ser comunicado ao paciente, tomado dos insights alcançados, aí sim, verificando quão útil vai sendo o procedimento para o paciente. Atenção uniformemente flutuante, bem como os objetivos especificados, enquanto suas razões de uso e de ser, para suprir uma dificuldade que aparece quando nos empenhamos a observar as medidas defensivas que o ego adota naturalmente para se defender contra o id. É o fato de transcorrerem todas dentro de um quadro à prova de descrição, em cima dos acontecimentos, pelo que só podemos contar com os efeitos. Como o que sucede, por exemplo, nas lacunas minésicas, que só com muita atenção nós conseguimos detectar em relatos. Então, muita atenção na fala. Algumas vezes você pode pedir, pode me falar novamente sobre isso? Até que, para o paciente, parecem constituir-se de peças harmônicas e perfeitamente sequenciais. Porém, sessão de análise não tem sequência. Cada sessão é uma nova sessão. E é uma caixinha de surpresas. Foco no ego. Este se mantém alheio aos mecanismos de defesa em funcionamento. Acontecendo, por exemplo, com o mecanismo de repressão, pois dele só nos damos conta quando nós nos apercebemos que, em meio a tudo, não há manifestação de uma ou outra pulsão instintual, perfeitamente compatível com o quadro geral, buscando gratificação. Pulsão instintual está buscando gratificação, é manifestação do id. Significando que tal pulsão teve negado a competente autorização para somar o ego. Isto, portanto, gera conflito e gera neurose. Ante tal constatação, vamos ficar com poucos ou quase nada à disposição, visto que todo o processamento referente à supressão imposta não nos será trazido no meio do material levantado. Um ego que está inflado, nós precisamos furar este ego. Ou observar que o ego está inflado.
É bom que se observe que acontece o mesmo com toda e qualquer medida defensiva adotada pelo ego. Ele infla. Que definida vai ser posta em uso sob um formato silencioso, valendo isso, inclusive, para o paciente, que pode, quando muito, dar-se conta de uma ou outra manifestação completamente secundária do processo defensivo. Como se consegue, então, reativar os quadros de conflitos? A calmaria obtida em consequência das inibições se constitui no pano de fundo dos quadros de neurose. Assim, o que nos interessa são os conflitos, porque neles se encontram as raízes dos sintomas, das motivações dos sonhos, dos xistes, das parapraxias, dos atos falhos. Pelo que um tratamento bem-sucedido dependerá da real identificação dos conflitos, que se apresentam continuamente entre os derivados do id e do ego. Naturalmente, que a cautela decorre do fato de se poder detectar, quando se observa o ego, a predominância, ou a defesa, ou do desejo. Parecendo, então, haver apenas defesas, ou então um retorno do recalcado, manifestado pela exposição do desejo, como se este houvera passado, sem ser influenciado pelo compromisso, o que resulta na constituição dos extremos de uma gradação, a ser compreendida como uma série complementar que se instala quando dois fatores convergem para a formação de um requisito teológico. Voltamos para o ego. Observar o ego inclui observar todas as comunicações produzidas, bem como, no mesmo nível de interesse, as vicissitudes impostas tanto pelo paciente quanto por nós próprios. Cientes de que temos de nos concentrar via atenção uniformemente flutuante, com o fim de obter o melhor pela resolução dos quadros existenciais, para que o auge da relação que se estabelece, que é o processo de elaboração, o working through, resulte nas modificações permanentes da conduta, que, por definição, estão pressupostas nos objetivos da própria psicanálise. O ego sempre está cheio de mecanismos de defesa. Nós sabemos que o que a pessoa está falando é o ego que está falando, ou ainda está colocando para fora coisas do inconsciente. E muito provavelmente também não está colocando coisas do superego. Então, conflitos, resistências inibitoras de sites, são sistemas defensivos, mecanismos de defesa que nós já estamos estudando a respeito. Temos a economia do ego, que trata de verdadeiros equipamentos que, no transcurso da vida, são instalados, resolvendo, entre aspas, de uma forma patológica, a problemática decorrente da incidência dos conflitos de toda ordem. Conflitos de forma avassaladora assaltam todos os seres humanos. Ninguém escapa disso. Porque eles acrescentam uma característica, o que resulta numa grave dificuldade quando da aplicação da psicanálise na vida de alguém. O fato de serem egos sintônicos, todos os mecanismos adotados. O id e o superego não são diretamente acessíveis. O que está acessível é o ego. Então, o id e o superego não são acessíveis diretamente por meio da psicanálise.
onde ele deseja conhecer as vicissitudes impostas aos instintos e as consequências na conformação final do ego, e se apresenta ao psicanalista. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana, de acordo com Freud. Renúncia dos instintos. Porque o instinto é animalesco. À medida que o ser humano vai se desenvolvendo, é que ele vai criando uma nova civilização. Daí, minha gente, que centrados no ego, nós precisamos buscar apreciar o instintual, sabendo quanto de esforço resistencial permanente faz o ego, para que não transitem pelo seu território os representantes do id, que é quando ele aparece com características tais que chegam a surpreender por vir com seu formato inteiro, resultando das experiências vividas. Essas experiências que nem sempre as pessoas colocam para fora, porque cheio de mecanismos de defesa do ego, ele deturpa a história que ele está contando. Lembrando que podemos praticar o seguinte, que o que nós temos, iremos deixar, e tudo que nós somos irá conosco a qualquer lugar, até o fim da vida. Mantemos, portanto, na fenomenologia existencial, entendendo que existe a resistência. Podemos dizer que as quebras na produção livre de estruturas íntimas, perpetradas pelo paciente no processo de associação livre, são correspondentes aos contra-ataques desferidos pelo ego, em direção ao id. Porque o ego, ele contra-ataca as demandas do id. O que então não leva às análises das resistências, ou seja, a busca da compreensão dos conteúdos instintuais que começam a ser expostos. Isso vai acontecendo durante a fala do paciente no consultório. Importante a observação. O que o paciente não diz? A tensão flutuante, alguma coisa ele está falando, quando você vai perceber. Mas ele está falando tanto, mas não está falando dele. Está falando das pessoas, das situações, mas não está falando dele. Do que não sabe, que na realidade não quer saber. Dos sentidos que ele vai distorcendo. Das figuras de linguagem que se socorrem. Das expressões faciais e posturais, que está sempre observando bastante isso. Das modulações de voz que ele emprega e assim por diante. Os sintomas, que coisa interessante. A paciente conversando comigo nesta segunda-feira, ela precisava me contar uma situação. E aí, ela disse que ela estava com dor no estômago. Veja que interessante. Ela precisava contar aquela situação, mas isso, o fato dela precisar contar essa situação, dava nela dor de estômago, uma somatização. Aí contou, depois que contou, acabou a dor. Então, por isso falamos lá desde o início, que mesmo que não esteja entendendo nada, é só ouvir. Ela contou, acabou a dor. O sintoma neurótico corresponde a qualquer desvio de que se queixa o paciente. Qualquer desvio é um sintoma neurótico. Nós, freudianos, concordamos que o sintoma neurótico
resulta de uma formação psíquica que vemos inalienavelmente associada ao retorno daquilo que está recalcado, sob o formato de formação de compromisso, formação reativa, formação substitutiva. Nos sonhos, o sonhador corresponde às atividades mentais que ocorrem durante o sono, com o formato de uma série de quadros ou de acontecimentos imaginados durante o sono. O sonho é um fenômeno que se encontra ausente o ego, estando desligado do sistema motor. Freud, quando formulou a doutrina dos sonhos, partiu do pressuposto que, dita haver nos sonhos, um significado psicológico se pode alcançar via interpretação. E que nós vimos, inclusive, isso quando estudamos a aula de interpretação dos sonhos. Ainda nos sonhos, sobre a possibilidade, em função de um afã de interpretá-los, não temos que ter afã de interpretar os sonhos, nós temos que escutar a história tão somente. Porque no afã de interpretar, nós podemos distanciar, perdendo o contato com a atualidade. E nós não temos que fazer uma interpretação do sonho na hora. O sonho é para ser analisado, pode acontecer em várias sessões. Quando a gente fala para a pessoa da importância dela anotar e trazer o sonho para a sessão, alguma chega na semana seguinte, eu tenho que contar um sonho que eu tive. Você não tem ainda o histórico dela. Aí ela conta o sonho dela, ela fica esperando ter uma interpretação, não tem interpretação. Você pode falar assim, que ótimo que você trouxe esse sonho. Vamos continuar trazendo seus sonhos para a gente for montando quebra-cabeças? Devagarzinho nós vamos chegar no ponto que vamos fazer uma identificação. Portanto, o recomendado é que o analista se mantenha sempre cônscio da superfície da mente do paciente, em condições de identificar que complexos e resistências se encontram ativos na ocasião em que a reação consciente pode lhe orientar o comportamento. E mesmo quando ele está contando um sonho, ele pode também, na fala, por defesa do ego, distorcer o sonho. Os xistes, o sucesso de um gracejo, reside no ouvido de quem o escuta, nunca na língua de quem o faz. O motivo que força a produção de xistes inocentes é, não sem frequência, uma ambiciosa vontade de mostrar a própria inteligência, exibir-se, o instinto que pode ser comparado ao exibicionismo no campo sexual. E quando a gente vê assim em grupos, uma pessoa que faz chacota de outro, cai na risada. Até em coisas que ela está vendo de notícias, ela faz chacota, explica e cai na risada. Aí, quando na realidade tu vai observar que isso passa a ser um exibicionismo no campo sexual, porque está em busca de prazer e não está conseguindo realizar. Nos xistes, a presença de numerosos instintos inibidos, cuja supressão reteve certo grau de instabilidade, fornecerá a disposição mais variável à produção de xistes tendenciosos. Xistes tendenciosos podem observar que a pessoa está falando dela. Os componentes individuais da constituição sexual de uma pessoa podem, particularmente, aparecer como motivo para a elaboração de um xiste. Toda uma classe de xistes obscenos permite que se infira a presença de uma inclinação oculta ao exibicionismo e seus inventores.
Porque, inclusive, criam novas situações nos cistes para tornar mais engraçado e mais interessante. Cistes tendenciosos, agressivos, tem menor sorte com pessoas em cuja sexualidade é demonstrado um processo componente sádico, mais ou menos inibido na vida real. Então, se ela tem gozo com aquele xiste que ela faz, com aquela graça que já seja que ela está fazendo, é algo que está me dizendo que é o conteúdo que está dentro dela. No teste de temperamentos que enviei para vocês todos já fizeram? Cecília já fez? Álvaro já fez? Eu não fiz. E qual foi o seu resultado? Não fiz. Ah, você não fez. Não. Você entendeu como é que é? Sim, sim. Claro. Estou vendo aqui agora. Então, na coluna 1, aí está o 01, é a coluna 1, tá? Tem a coluna 2, coluna 3, coluna 4. Você lendo todo esse conteúdo que está aí, você vai marcar, vai dar um tique naqueles que se identificam com você, com bastante honestidade e espontaneamente, não é raciocinando. Para cada coluna dessa. Aí você vai colocar ali embaixo a soma de quantos pontos você marcou. Dependendo da quantidade de pontos, você vai ver na coluna sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, você vai pegar isso aí, você vai pegar esses valores. E vai dividir esses valores por 100% do conteúdo. Aí você vai ter um índice percentual de quanto de sanguíneo que você é, de quanto de colérico, de quanto melancólico, de quanto fleumático. Inclusive, no que eu enviei, tem essa explicação. Né? Quantas vezes nós fazemos isso? Me escapuliu! Lembrando do Chaves, né? Me escapuliu! Foi sem querer querendo. Ato falho. Os atos falhos, nós sabemos que ocorrem a qualquer momento, sempre que seja afrouxada ou desviada a vigilância do ego, e ao mesmo tempo que uma pulsão inconsciente seja catequizada. Outra forma de se dizer a mesma coisa sobre parapraxia será um ato falho em decorrência da interveniência de um desejo, ou de um conflito, ou de uma sequência de pensamentos. A reação terapêutica negativa é uma entidade surpreendente. Algo que na prática decorre de situações clínicas diversas, cujas componentes variam em função das propensões de cada pessoa. Segundo ela, é sempre resultante do tratamento psicanalítico, a reação terapêutica negativa. Nós podemos ter por norma que surgem alguns indivíduos em função da autopercepção dos efeitos terapêuticos, ainda que mínimos, ou do alcance de insights ainda pobres, podendo também decorrer do que seria um erro crasso, da manifestação de satisfação da parte do psicanalista. Assim, erro crasso. O psicanalista ter satisfação numa sessão de análise. Buscar satisfação não é esse nosso trabalho. Então, erro crasso na manifestação da satisfação da parte do psicanalista ante a detecção de qualquer indicativo do progresso no trabalho analítico. Se está tendo progresso, nós temos que continuar fazendo análise, temos que continuar fazendo pontuação. O acting out, entidade com toque de teatralidade, consagrado entre nós, essa expressão, act out,
agindo para fora, aparece traduzido em alguns textos brasileiros como atuação. Eis aí um tema de suma importância que muito analista não considera no consultório. Atitude que inevitavelmente leva ao fracasso. A atuação correspondente ao empenho do paciente numa atividade substitutiva da recordação de acontecimentos pretéritos. A substituição do pensamento pela ação, o que, por sua vez, nos leva à compreensão do seguinte: deve haver, na situação, uma pulsão que não alcançou uma representação verbal. Pode haver na pulsão tanta catexia que inviabilize sua descarga via expressão verbal. E também pode não haver, por parte do indivíduo, capacitação suficiente para inibir esta representação do acting out. No neurótico, as defesas continuam a atuar, porque as angústias, os sentimentos de culpa desenvolvidos na infância continuam funcionando, isso fora do alcance do ego racional. A pessoa não sabe o porquê. A permanência da crença na iminência e o perigo, que não esteja evidentemente presente, nada mais é do que uma reedição da defesa estabelecida na infância sob a influência da angústia. Uma angústia que, tendo levado a defesa, acabou por se tornar inconsciente, juntamente com as pulsões censuráveis, não participando assim do desenvolvimento do restante do ego, e nem recebendo correções antes de experiências futuras. A transferência, algo importantíssimo, que sempre ocorre quando estamos numa sessão de análise, que é a vivência no presente de sentimentos, de pulsões, desejos, temores, fantasias, atitudes e ideias, ou defesas contra todos esses elementos, sempre tendo uma transferência. A pessoa que está originando as reações transferenciais, ela foi altamente significante ao tempo da infância de alguém. A transferência acontece na análise, nos neuróticos, nos psicóticos e nos tísicos. Toda relação humana contém uma mistura de reações realistas e transferenciais. É como analista agora, nas relações humanas, nossos relacionamentos, começa a observar o quanto de transferência está sendo realizado constantemente no grupo, ou para cima de nós. Para que a reação seja considerada transferencial, há de possuir, portanto, duas características. Deve ser uma repetição do passado e também ela pode ser inadequada. Dentro da situação analítica, o analista, partindo de uma firme e determinada isenção, caracterizada pela recusa em se comportar de acordo com as exigências de satisfação dos sintomas do paciente, uma frustração continuada. É isso que temos que entender. Partindo de uma firme e determinada isenção, neutralidade, caracterizada pela recusa em comportar-se de acordo com as exigências de satisfação dos sintomas que o paciente está querendo, e sim uma frustração continuada. Frustrado a ele, não vamos dar satisfação para ele. Acaba por conseguir a instalação da neurose de transferência, que lhe é direcionada, o que oportuniza a identificação com precisão dos termos da neurose nuclear do paciente.
A contra-transferência é o conjunto das reações inconscientes do analista referidas à pessoa do analisando, particularmente a transferência deste. É quando o analista começa a pegar as coisas do seu paciente para si próprio. E aí ele vai devolver como uma contra-transferência, como se fosse algo dele. E não é esse o trabalho do psicanalista. O psicanalista precisa estabelecer a empatia, que é feita através do rapport, sentir o que o outro sente, ver o que o outro vê. Mas não pegar o sentimento do outro para ele. E não pegar o que ele vê como uma realidade para você. É neutralidade. A primeira constatação, se tratando da contra-transferência, se refere à conotação de perturbação, que sobressai na definição, mesmo porque tudo gira em torno de reações, que, sendo inconscientes, ampliam e fortalecem ainda mais a compreensão da extensão dos danos que tais atitudes emocionais da parte do analista podem desencadear. Então, se o psicanalista entrou numa contra-transferência, ele precisa parar com essa sessão de análise, para de reagir, fica só na escuta e pede urgente uma supervisão, porque ele está pegando para ele o que não é dele. A aliança terapêutica é uma nova transferência que é importante se conseguir numa sessão de análise. É o desenrolar das ideias. É o desembramar aquilo que a pessoa está passando, o que ela está falando. As relações entre indivíduos se compõem sempre de realidades e de transferências. Não havendo nenhuma situação em que uma das duas não venha desempenhar um papel, mesmo que seja em proporções diferentes. O indivíduo é tanto mais neurótico, quanto maior seja a proporção do seu passado infantil, suas transferências no seu presente. Quanto mais intensa a vida na infância, mais neurótico a pessoa é. E as suas transferências vão mostrar isso. Observa-se que os fenômenos transferenciais, eles são inconscientes, não tem consciência que ele está transferindo. E são irracionais, ou seja, inapropriados no que se refere à situação presente, além de serem tenazes e ambivalentes. É difícil pensar como se trabalhava em termos de psicanálise quando não se conhecia a transferência. Sendo também difícil para nós reconstruir a atmosfera que Freud descobriu os fenômenos transferenciais, que interpretou a partir da constatação de que uma parte do ego do neurótico, em no menor grau do psicótico, permanece capaz de estabelecer um rapport com o ambiente. Ao tempo de Freud, o médico ocupava uma posição de autoridade. Ainda hoje se pretende isso. O paciente, assustado, como ainda hoje, esperava dele o auxílio de uma autoridade que, pelo que você pode entender, que nem o paciente nem o profissional se encontravam em condições de distinguir claramente entre realidade e transferência. Aí um médico que faz uma contra-transferência, o paciente transfere para ele uma fala. Estou com falta de ar. O médico está neurótico, com falta de ar. Mas aqui no hospital
falta tudo. Falta leigo, falta médico, falta medicamento, falta de verba, falta de gente. Aí começou a contra-transferência da dificuldade do seu paciente. A inclinação para a transferência é uma disposição generalizada entre os seres humanos. Já a neurose de transferência é uma reedição, uma nova versão dos conflitos infantis dentro da situação analítica, tendo o analista como objeto. Então, o analista, na sessão de análise, ele passa a ser um objeto para o paciente. Ele pode até ser um objeto de desejo. Ele pode ser um objeto de substituir algo que faltou para ele na vida, como, por exemplo, um pai, um irmão, ou uma mãe, e assim por diante. O tratamento psicanalítico pode ensejar a gênese da neurose de transferência, que é um tratamento formulado com o formato de algo como um ritual organizado em cima de fatores tais como associação livre, que é a base. Coach, se pode usar um pouquinho de coach para estimular a fala. Um local à prova de perturbações, que não tem interferência de ninguém, que não tem interferência externa. Um número pré-estabelecido de sessões, mínimo de uma vez por semana. Medidas que acabam por ser fomentadoras do desenvolvimento da neurose de transferência. Ao se produzir na análise uma neurose de transferência, num paciente portador de um ego vigorosamente depressivo, é o caminho para se alcançar os conflitos da infância. É sinal que nós estamos caminhando bem numa sessão de análise, quando vem a transferência da neurose. As primeiras transferências surtas no transcurso da análise são mais ou menos superficiais. À medida que nós vamos desenvolvendo, aí a gente vai se aprofundando na transferência dessa neurose que está contida lá dentro do indivíduo. Uma atitude exageradamente amável, ou exageradamente brusca, ou sarcástica, nos passará apenas a ideia de que se trata de uma defesa de uma disposição contrária. Então, tudo que aquilo que está sendo produzido no discurso do paciente é o conteúdo de análise. Se não estivermos entendendo nada, não tem importância, vamos ouvindo. Até chegar a um determinado momento que vem um insight, tanto para o analista entender o que está acontecendo, como para o paciente que poderá ter um insight porque ele está com aquela neurose. Com o desenvolvimento da neurose de transferência, a relação com o analista passa a ocupar o centro da vida do paciente, sendo frequentemente esquecidos os sintomas que levaram o paciente ao tratamento. E aí sim, é quando se forma o elo analítico, é quando se forma a aliança terapêutica. É o analista que vai desenrolando aquilo que está lá no inconsciente dessa pessoa, tudo aquilo que está provocando a neurose que ela está sofrendo. Assim, minha gente, quase tudo que acontece na vida do paciente acaba por convergir, de uma forma ou de outra, na direção do analista. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, eu não. Não. Tudo certo. Está acompanhando bem? Sim. Acelerando um pouco, porque nós estamos com poucas pessoas, mas fiquem à vontade para interromper. Obrigada. Ok. A transferência mostra a relação entre as estruturas psíquicas, havendo, portanto, ocasiões em que o analista representa para o paciente o superego,
outras em que ele é o id, e em algumas que ele é o ego. Também pode acontecer, o analista tornar-se num id, a confrontar-se com o superego do paciente. Opa, aí você vai fazer contra-transferência, precisa de ajuda, precisa chamar supervisão. O analista pode se tornar um ego, a se opor ao id e ao superego do paciente. Aqui tem que praticar neutralidade em tudo que está saindo numa sessão. Tudo isso acontecendo por querer nos pacientes reviver o passado no presente, que ele não consegue trazer na realidade. Ok? Obrigado pela participação. Aprendizado de hoje. Continuaremos amanhã às 19h30. Boa noite, tudo bem? Vou tirar aqui os slides para poder conversar um pouquinho. Ok, vamos lá. Deixa eu